todo o uso de maconha era um uso proibido, independente da finalidade. Eu gosto de fazer música na rua. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Farmausa foi pioneiro em cannabis medicinal no Brasil. A empresa atua na importação de canabinoides desde 2015, quando esse processo era extremamente burocrático e alvo de muito preconceito. Mesmo assim, ajudou milhares de famílias a importarem um medicamento que transformou suas vidas. E dessa forma, educou a classe médica e o mercado como um todo. Em 2021, a empresa criou seu grupo farmoquímico, a Farmausa Life Science. Desde então, passou a produzir em solo nacional o IFA, o insumo farmacêutico ativo do canabidiol. Se antes o Brasil precisava importar, agora podemos fabricar no próprio país e inclusive para exportação. A Farmausa ainda tem o seu próprio produto que está disponível nas farmácias e drogarias, o Cannabidiol Life Science. Ou seja, o grupo Farmausa atua na importação, na venda em farmácias e na produção do IFA. Farmausa Life Science, canabidiol produzido no Brasil ao alcance dos brasileiros. Para saber mais, acesse farmausa.com. O CONTRAN acaba de atualizar as regras para a fiscalização de drogas no trânsito e regulamentar o uso de equipamentos, como o chamado do drogômetro, capazes de detectá-las. Só que tem um detalhe importante. Detectar uma substância não é o mesmo que medir quanto dela existe no organismo, nem saber se aquela pessoa está efetivamente sob efeito. É justamente nessa diferença que começa a discussão jurídica sobre o que pode acontecer com quem usa drogas e pega o carro. No episódio 123 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com o advogado André Feiges, um dos maiores criminalistas antiproibicionistas do país, sobre o que a nova regra significa na prática para quem usa cannabis, inclusive pacientes medicinais. Nós falamos sobre multa, risco de prisão, direito à contraprova, sinais de alteração e o que o paciente pode fazer antes de pegar o carro. André também explica por que recomenda que pacientes de cannabis peçam ao médico um laudo sobre o seu uso prescrito. Aperta o play para entender o que pode acontecer na próxima Blitz. Esse episódio tem o oferecimento de Farmausa, Twister Express, Farmácia Eficiência, a BackMed, USA Hemp e Bliss. André Feiges, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. Uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco de informação. Honra é toda nossa. Você já devia ter vindo há muito tempo. É um absurdo que isso esteja acontecendo na 6ª temporada, mas nunca é tarde. Eu espero que você volte sempre. Inclusive, achei propício esse BO gigante tá rolando pra eu ter uma desculpa de conversar novamente com você, né? Que eu já tava sentindo falta dos seus esclarecimentos. Por favor. Então, meu querido, vamos começar? Me conta um pouco, né? Essa publicação da resolução 1031 do CONTRAN, que traz regulamentação dos drogômetros, ela já era prevista, né? Mas só agora, há pouco tempo, é que chegaram efetivamente os aparelhos capazes de medir essa presença de drogas no nosso corpo. É isso? Explica um pouco pra gente. O Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê essa possibilidade, né, da autuação por qualquer forma de alteração da capacidade psicomotora, seja na forma de álcool, seja na forma
de outras substâncias, e isso já desde 1997, né? Ou seja, já faz aí quase 30 anos, né? A dificuldade sempre foi o tipo de tecnologia que estivesse disponível para fazer esse tipo de detecção. Então, até pouco tempo, no Estado brasileiro, né, no sistema de justiça brasileiro, a única coisa que havia disponível eram as perícias junto aos institutos médicos legais, os chamados IMLs. E isso aí levava muito tempo, tinha uma dificuldade, como é que você vai fazer exatamente isso? Existia toda uma discussão se a pessoa tem que se submeter a um procedimento invasivo, que normalmente é por exame de sangue, e tudo mais. A própria disponibilidade de médicos peritos para fazer isso, às vezes, né, essas blitz aí, essas fiscalizações de madrugada, enfim. E de alguns anos para cá tem surgido esses equipamentos, né? Aqui no Brasil a gente apelida as coisas, virou o drogômetro. E que são equipamentos para fazer testagem por saliva, né? De caracterização por saliva, da presença ou não de substâncias, né? E ele não é exatamente um equipamento igual ao bafômetro. É até curioso a gente chamar de drogômetro ou bafômetro, porque a ideia do bafômetro, né? É que ele realmente mede, né? Ele não simplesmente constata, ele mede o quanto de álcool você tem ali, claro, né? Na respiração. O que é diferente de um teste de mera constatação, que é a grande discussão, né? O grande debate agora, a grande problemática que vai surgir a partir de agora é a questão da mera constatação. O que ele pega exatamente? Porque aqui na Espanha também tem, e é chamado de drogoteste. Perfeito. Drogoteste, muito, muito divertido também esse nome, e dá um problemão do cacete, assim, é um negócio que não é que resolveu a vida de ninguém, mas dá multa. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes do Brasil, mas a galera leva umas multas federais, assim, tipo 1.000 euros, se você tá com esse negócio. Mas eu queria entender, o que esse drogômetro detecta exatamente? Se a gente puder, assim, né, como você falou, o bafômetro, ele mede ali, né, a alcoolemia no sangue, não sei o quê. Esse é o quê? Dizer assim, tem, não tem, mas não dá pra saber se faz um mês, se faz uma hora, quanto que tem, nada. Eu já adorei a informação que você trouxe, Anitta. Se eles chamam aí na Espanha de drogoteste, me parece um nome muito mais adequado para o que realmente é o aparelho, né? Ele faz testagem no sentido positivo ou negativo, tem ou não tem. Está presente, não está presente. O que eu falei ali que não é um nome legal comparar com o bafômetro é por isso, porque a gente tem uma percepção de que o bafômetro, de que a expressão metro no final ali vai de alguma forma dar uma medida, e não vai dar medida nenhuma, entende? É tem ou não tem. Tá vivo ou tá morto, né? É diferente de quantos anos você tem, qual é o seu peso, sabe? Qual é a sua altura. Isso são medidas, certo? Ter ou não ter é um outro tipo de caracterização. E aí, o que é a dificuldade, né? A gente primeiro não sabe. Né? Não existe nada na norma atual, nesta resolução, nem nos anexos dela, nem no Código de Trânsito, nem nenhuma outra norma do Conselho Nacional de Trânsito. Não existe uma especificação de quais substâncias vão ser testadas. Essa é a primeira coisa. Não existe uma lista de substâncias, certo? A segunda coisa é, não existe nenhuma previsão, né, de que tenha que afetar a capacidade psicomotora, ou seja, a capacidade de dirigir. E terceiro, não tem aí nenhum tipo de graduação, né? Quer dizer, uma mera presença daquilo pode ter. E ainda a gente pode falar de uma quarta problemática, que é assim, o álcool ainda você tem a possibilidade do chamado reteste, né? Por um ou por outro motivo, normalmente fica muito a cargo ali da autoridade de plantão se vai fazer ou não um segundo teste, né? Mas é bem comum que eles aleguem, né? A pessoa soprou e o bafômetro deu zerado ou deu um valor muito baixo e eles estão desconfiados de que não correspondeu à realidade, eles vão lá e alegam, não, teve um problema técnico que sopra de novo, né? E eles podem fazer essa justificativa, né? E no outro não tem essa previsão, sabe? E aí, acho que o mais grave de tudo isso é que uma mesma conduta, né, que seria dirigir sobre influência de substâncias, ela pode gerar uma multa, né, que é ali do artigo 165 do Código de Trânsito, que gera também a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e tudo mais. Né, claro, ali também o impedimento da pessoa continuar dirigindo no ato, tem que se apresentar um outro condutor que esteja sóbrio para poder continuar a condução do veículo, ou o veículo passa a ser recolhido. Mas, a partir de uma determinada gradação de álcool, ou seja, a partir de uma certa intensidade do álcool, também ocorre um crime, que é o crime do 306 do Código de Trânsito, que gera prisão em flagrante,
Ou seja, a pessoa é imediatamente conduzida para a delegacia, permanece preso. É um crime que admite fiança, então normalmente os delegados de polícia arbitram um valor de fiança. Se a pessoa tem condição de pagar, ela paga e é liberada logo após a comprovação do pagamento. Se ela não tem condições, ela vai ficar presa até uma audiência de custódia. Então é algo que não é tão simples, né? Além de responder a um processo criminal. É bem verdade que os processos criminais dos delitos de trânsito passaram por uma grande transformação nos últimos basicamente 7 anos, por conta da previsão dos acordos de não persecução penal, né? Então, boa parte dos processos acabam se resolvendo com acordos, né, com o Ministério Público, mas eles não deixam de ser uma imputação criminal, não vai deixar de constar da ficha criminal das pessoas, né, não vai caracterizar antecedentes criminais, porque antecedentes são apenas as condenações, mas vai estar lá para sempre registrado na ficha policial da pessoa. Então aí a gente tem a partir desses elementos aí, uma série de complexidades. Não, eu quero voltar isso com você, mas assim, antes de tudo, não é meio irresponsável lançar uma resolução dessa que causa pânico e não informa? Porque, tipo, tá, agora vai ter aqui um teste que pega quem tá usando droga, mas eu não te digo quais são as drogas. Como é que é isso, assim? Não tinha que ter um pouco mais de vergonha na cara? Claro que dá. Veja, quando a gente pensa do lado de cá, né? Primeiro do lado de cá do balcão, os meros cidadãos em relação às autoridades. A gente já tem essa questão no Brasil, que é uma questão muito séria, né? E não é uma questão de Estado, de ter mais Estado ou ter menos Estado. Não é esse o ponto, né? De ter um Estado inchado ou um Estado enxuto. Pouco importa isso. É a questão da própria relação que existe entre, né, representantes do Estado e meros cidadãos no Brasil. A gente tem uma noção de servidor público não como uma pessoa que serve ao cidadão, né? Mas a gente tem uma noção de servidor público como uma autoridade, né? E isso é sempre complexo, Totalmente. Isso é sempre difícil. Isso acaba se demonstrando em outras relações. É como veio agora, né? Essa discussão, se a gente for retomar um pouquinho no histórico, né? Pensando que ela é de 97, essa previsão, em 97, lei de drogas, né? Ainda lei de drogas antiga, com pena de prisão para usuário. Então, se fosse caracterizado que você estava sob efeito de substância e ainda fosse encontrado, você era preso por 2 crimes. Você era preso pelo 306 do Código de Trânsito e também pela, né? Na época, pelo artigo 16 da lei de 76, né? Com pena prevista aí de até 2 anos de prisão, que era o que a gente tinha. Veio a lei de 2006 e, em princípio, acabou com a pena de prisão para usuários, mas continuou ali essa previsão do Código de Trânsito. A previsão do Código de Trânsito, ela é necessária, né? Aqui não é o caso da gente fazer a defesa, e seria irresponsável, especialmente para quem é ativista, né? Quem é militante de uma reforma da política de drogas, como eu sou. A gente tem acúmulos, né, de experiências no Brasil e no mundo para discutir uma série de responsabilidades que tem que ter nos processos de regulamentação. E uma das responsabilidades necessárias é efetivamente a regulamentação do uso de veículos automotores, de direção de aeronaves, de embarcações, de equipamentos pesados, de profissões, né, ou tipo de atividades que podem oferecer risco para as pessoas, né? Então tem uma série de atividades que você, pensando num mundo regulado, onde tudo seja legalizado, ainda assim vão ter restrições de uso. Faz parte, é uma questão de segurança coletiva, importante, ou às vezes até mesmo de segurança do próprio indivíduo que faz uso daquela substância, né? Tem lugares do mundo que pensam, né, e até tem proposto legislações de veículos que só podem dar partida a partir do momento que você sopra um bafômetro. Problemas, né, países que têm graves problemas com álcool, né? Enfim, ou mesmo que não pode ter acesso, tem locais, tem municípios, né, cidades no mundo que pensam já na ideia de que determinadas regiões da cidade, que tem muitos pubs, muitos clubes, né, pensando aqui que são locais que dão esse tipo de denominação, que são bares e baladas, né, aqui no Brasil, que essas regiões não podem ter acesso a carro noturno, somente o motorista profissional. Por quê? Para não ter chance de você chegar dirigindo e sair dirigindo. Então, existe uma série de discussões sobre isso, né? Agora, o que não dá realmente é que, e essa discussão, ela ficava muito travada, né? Já atendi casos de pessoas que tinham sido flagradas nesse crime anteriormente, né? A primeira questão aí, por que eu falei da questão da relação de servidor público e cidadão no Brasil, é porque já existe uma segunda forma de autuar as pessoas que se imaginam estar sob efeitos de substâncias, sejam álcool ou sejam outras substâncias, que é o funcionário público ali responsável pela fiscalização, seja um agente de trânsito ou seja um policial, ele simplesmente puxa um termo que está ali, é um termo pronto, né? Existe já vários modelos em cada estado, ou cada polícia tem o seu modelo, mas é um termo pronto que tem lá uma série de descrições, por exemplo, estar com as vestes desalinhadas, né? Estar
com os olhos vermelhos, aparentar sonolência, quanto à fala, e aí quanto à fala é a mais bizarro, né, que ser irônico, ser arrogante, estar falante. Eu falo, amigo, eu sou, né, eu posso ser uma pessoa considerada arrogante. Eu sou essa pessoa. Exatamente, eu sou essa pessoa, no meu cotidiano, no meu dia a dia, faz parte do meu ofício, da minha profissão. Não escolhi esse trabalho à toa, né, eu sou a pessoa que quando eu falo eu pareço arrogante, porque eu sempre tento passar a ideia de que eu sei algo, né, eu sou uma pessoa falante porque eu gosto de falar, eu escolhi uma profissão que se fala, né? Você como comunicador aqui sabe bem também, escolher uma profissão assim, que também passa a ideia de credibilidade, sabe? Então é bem complexo, né? A ideia de ser irônico, eu falo, qual é o problema de ser irônico, né? No dia a dia, sabe? Qual é o problema? O próprio perguntar... Pior é que a ironia salva uma violência. Exatamente. Entendeu? Você vai deixar de dar um soco na cara da pessoa só porque você conseguiu ser irônico. Pronto, eu atendi situações, Aline, porque assim, cliente flagrado em uma fiscalização de trânsito, sopra o bafômetro, dá zerado. O policial decide, por outras razões, fazer uma revista no carro. Claro, o cliente também anuiu, né? Consentiu com aquela, né? E essa é uma situação muito difícil. E como é que você vai resistir aquilo também? É um agente armado do Estado, não tem mais ninguém perto, sabe? Não era uma época que a gente tinha câmeras com tanta facilidade. E acabou anuindo e ele encontrou guardado dentro de uma mochila uma ponta, né? Um resto de um cigarro de maconha já fumado. E ele olha para a pessoa e fala, o senhor está com olhos vermelhos, né? O senhor está sendo arrogante comigo, o senhor está autuado. Sai preso, em flagrante, com aquela ponta, encaminhado aquela ponta para a delegacia. O cliente liga, a gente vai à delegacia e tudo mais. E aí a gente se depara com duas coisas aqui. Eu vou falar de uma coisa prática até da advocacia aqui, que é difícil também para as pessoas administrarem. Por que algumas discussões ficam travadas? Que assim, tem um custo do meu trabalho. Entende? O trabalho do advogado tem um custo, certo? E aí chega na delegacia, faz ali, vai fazer o processo, vai fazer, né? Vai querer recorrer, vai querer entrar com habeas corpus, alguma coisa, um pedido de liberdade, ou vai pagar a fiança. Em geral, o valor da fiança é mais barato que contratar o advogado. Sabe? Chega na audiência, eu quero discutir o que aconteceu porque eu não concordo daquilo, eu entendo que é uma violência contra os meus direitos, isso, aquilo, tal. Isso tem um custo, tem um trabalho, né? Um advogado que você tem que contratar para fazer esse tipo de defesa. Você só pode ingressar nessa defesa se você recusar o acordo. E o valor do acordo, normalmente, também acaba sendo, e muitas das vezes, mais barato do que contratar advogado. Então, são questões que a gente acaba assumindo como advogados ativistas. A gente fala, bom, independente da contratação, eu vou para essa bronca, certo? Eu quero levar essa discussão para frente, né? Mas tem pessoas também que estão pensando em outras consequências. Não, mas lá na frente eu posso acabar sendo condenado se eu rejeitar o acordo? Sabe? E aí, eu vou brincar com isso e depois correr ter o risco de ter antecedentes criminais por causa de uma bobeira dessa, ou eu vou, sabe? Então tem uma série de outras circunstâncias que são complexas, assim. Mas assim, tive esse cliente autuado, a gente queria fazer a discussão. O cliente falou, olha, eu não quero correr o risco de ser condenado lá na frente, vai sair mais caro eu pagar os seus honorários do que fazer o acordo. Eu vou fazer o acordo. Pagou lá um salário mínimo, prestou um serviço comunitário, ficou com a suspensão do direito de dirigir por 1 ano e depois disso tudo voltou para estaca zero. Sabe? E a gente queria fazer alguns casos em que deu a oportunidade, que eu tentei levar essa discussão para frente nos tribunais, o que acontecia? E aí, aqui que é a grande diferença no tempo, né? Primeiro que até pouco tempo tudo era crime, né? Então vamos pensar, até 2015 não existia nenhuma norma brasileira que reconhecesse o uso medicinal de maconha, certo? A primeira norma é a RDC 17 de 2015, né? Que era para importação, né, de óleos importados. Essa é a primeira norma. Então até ali não existia nenhuma escapatória. Todo o uso de maconha era um uso proibido, independente da finalidade. E aí a discussão era, olha, doutor, mas o que o senhor está discutindo aqui? O senhor vai discutir quantidade? Mas doutor, é crime, entendeu? Isso é proibido, qualquer quantidade que ele usar está errado. Aí, a partir de 2015, a gente passa a ter um cenário de cannabis legalizada no Brasil. Cannabis, né, medicinal, de alguma forma, reconhecida, legalizada no Brasil. Sim, a gente pode dizer que a partir dali, sim, foi se abrindo um espectro de legalidade para a maconha medicinal, cada vez maior, cada vez mais regulamentada, mas a partir de 2015 a gente tem. E aí as dificuldades, certo? Então, a partir de 2015 surgiu uma outra problemática, que é, ok, e agora se caracterizar e for um paciente medicinal? Eu não tive nenhum caso disso. Felizmente, até o momento, não tenho notícia de nenhum outro colega advogado, e sou muito bem relacionado com o pessoal do meio que atua, né, nessa matéria especificamente. Ninguém tem notícia de alguém que seja paciente medicinal e que tenha sido autuado por esse crime.
Agora a gente tem a nova problemática, que é agora a gente tem essa tecnologia sendo incorporada. O que é a grande novidade? A grande novidade é dizer, estamos incorporando essa tecnologia na fiscalização. Os aparelhos em si são novos? Não, já tem 2 anos que diversos estados brasileiros vêm testando esses aparelhos. Mas testava, verificava ali se está realmente, e muitas vezes verificava que dava positivo, mas não tinha uma norma regulamentadora, não podia autuar. Algumas vezes, quando tinham sinais externos, autuava. Não tendo sinais externos, não autuava. Agora, com essa nova normativa, acabou a discussão, não tem mais espectro. E já passou a valer, né? Caracterizou, acabou. Soprou o drogômetro. É um drogômetro homologado, né? Vamos chamar de drogoteste. Agora vou adotar essa terminologia. Fez o drogoteste, né? O teste de drogas. Deu positivo para maconha, para THC, está caracterizada infração administrativa, então multa e suspensão do direito de dirigir, certo? E crime, Tá. certo? Crime, prisão em flagrante, processo criminal. As 2 coisas estão caracterizadas imediatamente. Isso independente da pessoa perguntar se é Paciente se é medicinal paciente, e tudo. se não é. Paciente medicinal e tudo. E veja, todo tem mundo uma no discussão... mesmo balaio. Tem até uma discussão muito curiosa, assim, Anitta, que é complicada, e que eu sei que muita gente fica indignada de dizer, mas de novo, né, aqui sempre fazendo uma fala responsável, né, ou seja, uma fala mais íntegra no sentido de entender como que funciona, quais são propostas de regulamentação e as responsabilidades que a gente tem que ter com propostas de regulamentação. É dizer assim, o que a gente tem que ter é graduação de efeito. Certo? E tem que ter graduação de efeito como tem no álcool. Pense, existem medicamentos que têm álcool. Certo? É importante dizer isso. Totalmente. Existem medicamentos que vêm ali com uma formulação alcoólica. Ou, né, a ideia também de que, então o THC em si, ele vai inibir a capacidade da pessoa de dirigir, vai impedir ou vai afetar a capacidade da pessoa de dirigir? Quanto? A realidade é que ele pode. Ele pode fazer isso, enquanto potência, enquanto possibilidade. Ele está efetivamente fazendo? A gente precisa de uma testagem, de uma medida que caracterize isso. Por quê? Porque há medicamentos que são incapacitantes. Não é o fato de ser medicinal que vai dizer assim, não, é medicinal, então pronto, está liberado. Fala, amigo, morfina é medicinal e afeta a sua capacidade de dirigir. Agora, o quanto afeta? Qual é a condição? Qual é a quantidade? Porque essa, por exemplo, é outra substância que está em discussão. Certo? Anfetaminas, as pessoas que tomam estimulantes que são, né, com base na classe química das anfetaminas. Existem diversos no Brasil nessa categoria, né? Existe toda uma questão, assim, especialmente assim, deve acontecer? Vamos falar um pouco sério, né? Não deve acontecer. Porque o drogômetro vai identificar morfina ou anfetamina. Amigo, não é a mesma coisa que tomar um óleo de cannabis que impregna a sua boca. Entende? Ou vaporizar cannabis que impregna sua boca com a substância. Você tomar um comprimido de morfina, normalmente é um comprimido já coberto por uma camada ali protetora, até para evitar gosto, ou mesmo lá quem usa o Venvance e outros inúmeros, né, nessas categorias, toma um comprimido, ele passou pela boca, aquela anfetamina não é liberada na boca, ela vai ser liberada lá no trato digestivo, no trato digestório. Certo? Ela não vai ficar ali impregnada na sua boca, você não tá mastigando. Se você estiver mastigando comprimido, amigo, aí você tem um problema, entendeu? Vamos falar a verdade. Agora, então não é porque tem morfina ou anfetamina lá, outros opioides ou benzodiazepinas e tal, que esse tipo de testagem vai pegar por mais que a pessoa use. A loucura é essa. Ela pode estar sob o efeito absoluto de um monte chapado de morfina e esse tipo de testagem que é com saliva não vai pegar. Por quê? Porque não vai ter morfina na saliva da pessoa, mesmo que ela tenha tomado 10 comprimidos. E aí a curiosidade é essa, assim, eu tenho uma prescrição legal de morfina ou de THC, certo? Ok, mas eu posso fazer um abuso disso. Eu posto chegar lá e falar assim, puta, ao invés de tomar 2 gotinhas, eu vou tomar sabe, 5 ml aqui, vou tomar o frasco, entendeu? Poxa, esse tipo de diferenciação tem que ser feito. Então, assim, eu tenho orientado as pessoas a falar assim, quem faz uso medicinal, busca um laudo, busca uma receita médica, busca uma declaração do seu médico dizendo que, né? E aí eu sei, porque já tem outros médicos entrando em contato falando comigo, né? Pô, doutor, mas como é que eu vou colocar lá na declaração dizendo que não causa, né, a perda da capacidade, que não afeta a capacidade de dirigir, se não é uma substância que pode? Olha, você vai convencionar aqui dizendo, usado dentro do que está proposto na prescrição, não altera a capacidade de dirigir. Quem é responsável pela administração é o próprio paciente. Então a gente tem que ter uma tecnologia que faça essa graduação, que fale assim, não depende do documento, faz uso medicinal, não faz uso medicinal, certo? Não depende da origem, certo? É ilegal ou é legal? Não depende disso.
Entende? Ninguém vai testar lá se o álcool que você tomou é legal ou é ilegal. Sabe? Não é esse o lugar. Total. O lugar é proteção do trânsito, é proteção né, contra riscos possíveis por operação de equipamentos, né, de máquinas que pesam centenas de quilos, se não toneladas. E é verdade, tem que ser feita essa proteção social, né? Agora, isso tem que ter uma graduação, isso tem que ter um tipo de avaliação que seja uma avaliação qualitativa e quantitativa. Ela diga quanto essa pessoa usou, quanto ela está sob efeito. Você falou de infração e crime. O que a pessoa ela pode chegar e presa ou ela vai receber uma multa? Vai preso na hora, sai preso. Já sai dali pro Camburão, vai pra delegacia. Se tiver uma delegacia de delitos de trânsito na região, como tem na maior parte das capitais, já vai pra delegacia especializada. Ou seja, não tendo, vai pra uma delegacia geral, pra um plantão de flagrante, se for de noite. E isso já pode acontecer, tipo, hoje. Já tá valendo essa nova resolução. Hoje, ninguém tem essa informação ainda de quem é que tem, né? A informação que existe uma reportagem do Globo. Não existe ainda acesso a uma informação pública. Existe uma reportagem do Globo dizendo que existe apenas um equipamento, citam o número de uma autorização, certo? De um certificado de conformidade do Inmetro, que é o certificado número 40/T 2024, né? Certificado de conformidade, e que por enquanto só tem um aparelho que tem esse certificado de conformidade. A gente tem notícia de pelo menos 5 estados, agora que eu não lembro de cabeça todos, mas Rio de Janeiro, acho que Rio Grande do Sul, Mato Grosso, diversos estados que estavam testando equipamentos. Nós não temos a informação se esse equipamento que estava sendo testado nos estados é o mesmo que já foi homologado. Claro. Então essas informações não existem sobre essa aplicabilidade prática do dia a dia, pensando em disponibilidade da ferramenta tecnológica. Agora, a possibilidade normativa, a regra, a lei, vamos dizer assim, tá valendo e qualquer pessoa já pode ser presa por isso. Tem alguma coisa, algum direito que a pessoa que foi pega nessa situação tenha para contraprova? Aí é o ponto-chave, né? O que acontece? Em delegacia, existe uma previsão legal, né? De que em delegacia, a autoridade policial, portanto, certo? Em delegacia, ou seja, é após ali o agente de trânsito, o policial que está ali na estrada, na rua, na avenida, autuou e falou: o senhor está preso em flagrante, senhora Anitta. Caracterizei aqui THC na sua saliva. Por favor, a senhora sente aqui, entendeu? Vai passar por uma revista, sente aqui no fundo da viatura. Isso pensando no melhor dos tratos, né? Sendo bem sincero, mas a realidade, assim, vamos pensar, no melhor dos tratos seria isso, né? Sente aqui no fundo da viatura, a gente vai conduzir pra delegacia, a senhora quer informar alguém, tal, blá, 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 quer chamar alguém pra pegar o veículo, porque a senhora não pode sair dirigindo. Ah, não, vou chamar alguém aqui, sabe, vou chamar meu irmão pra vir aqui buscar o carro, ok, vem, beleza, verifica o seu irmão, tá com a carteira regular, não tá sob efeito de nenhuma substância, libera o veículo pra ele e você vai pra delegacia conduzida, certo? Chegou na delegacia, durante o seu flagrante, você vai poder declarar, se você quiser, o advogada, defensor que estiver ali, vai poder fazer argumentos por você. E aí você vai dizer: olha, eu sou paciente medicinal, eu quero um outro tipo de testagem, eu quero isso, aquilo, tal. O delegado pode deferir, ele pode autorizar. Ele pode falar assim: então tudo bem, vamos fazer aqui um exame pericial. Né? O que é o exame pericial? Mando você para o IML para você fazer o teste lá no IML. Problema, isso salva as pessoas? Não salva, porque o teste do IML também não mede quantidade. O teste do IML é um toxicológico padrão, é o que eles chamam de screening, né? De drogas. Ou seja, é o teste que você faz, que é o teste que hoje em dia tem que fazer para tirar a primeira habilitação. Entende? Que é usou ou não usou. E aí, inclusive, eu já vi vários pacientes discutindo na internet assim: mas eu já tive que fazer e justifiquei a detecção de canabinoides no meu sangue com o laudo. Como é que agora eu não vou poder ter isso? De novo, né? A questão não é ter ou não ter, a questão é o impacto que isso pode causar. De novo, não é só porque você tem um uso medicinal que você não esteja talvez abusando do uso dessa substância. Então tem que ser feito um teste concreto que avalie na situação e que avalie a sua capacidade de dirigir. Isso não está previsto. Entende? Isso não está previsto na norma. A norma presume que qualquer uso afeta. Na forma como ela está valendo hoje, ela presume que qualquer uso afeta. Inclusive o uso que você faz que seja um uso contínuo e que não tenha sido um uso recente, por exemplo. Mas a gente está falando de uma situação de um beco sem saída. Nesse momento, sim. É claro que isso dá muito campo para a advocacia, para as defensorias públicas, para fazer os argumentos necessários. Mas aí a gente cai naquele outro lugar, Anitta, que eu quis falar. As pessoas às vezes não entendem, quando a gente fala assim do custo da advocacia para o cidadão.
sabe? Do custo de contratar advogados para o cidadão. As pessoas, às vezes, falam assim, do que tá falando? Tá vendendo serviço? Tá falando, não tô falando disso, tô falando de uma coisa prática, que eu encaro. Muitas vezes eu falo assim, eu quero levar uma discussão para frente, mas o cliente não tem condição, não quer pagar pelas 1001 razões, eu não tô trabalhando de graça, ninguém paga minhas contas, entende? Então tem coisas que a gente vai discutir, ok, peguei o caso de uma pessoa vulnerável, que eu tô pretendendo pro bono, né? Alguém que eu tô aqui pegando para auxiliar, não tem condição de contratar advogado, e mesmo assim eu fui lá e topei fazer o caso da pessoa, beleza, eu vou até o inferno. Entende? Agora, na maior parte dos casos, não é assim que funciona. Na maior parte dos casos, você vai até onde o cliente tem um estofo para ir. E a maior parte das pessoas nesse país não tem, né, condições de ir muito longe também. A maior parte delas acaba caindo nesse raciocínio pragmático econômico, que é mais barato fazer o acordo, é mais prático fazer o acordo, pode ser que no fim do processo ainda seja condenado, sabe? Eu vou fazer o acordo. Era já o que acontecia, por exemplo, nas audiências com usuários pegos com porte até pouco tempo, até vir a decisão do STF descriminalizando. Eu vou assinar esse negocinho aqui e fazer ali uma palestrinha, drogas fazem mal, menino levado, tomar um puxão de orelha. Fala, vou fazer o negócio, sabe? Quem claro, é que fala, eu bato no peito, isso é inconstitucional, é meu direito, eu quero ir até o STF. Não foi. Aquele processo que chegou até o STF para discutir isso, era um processo da Defensoria Pública de São Paulo. Claro. Entende? Então é importante lembrar isso, sabe? Era a Defensoria Pública de São Paulo e falou assim, ok, eu vou do início até o fim. Não interessa, o cara que estava ali no processo, o sujeito, que ninguém fala o nome dele, era um sujeito que estava preso. Entende? Era um baseado achado dentro de uma cela depois de uma revista geral. Né, vamos dar uma geral na cela, bater, né, grade e tal, abre todo mundo pra parede, pro cantinho, vamos levantar os colchão, vamos ver o que tem, não sei o que, tal. Encontraram lá um pedacinho de maconha, né, poucos gramas de maconha. De quem que é? Ninguém assumiu. O carcereiro falou, olha, se ninguém assumir, eu vou enquadrar todo mundo, vai todo mundo regredir de regime, vai todo mundo perder os benefícios, vai demorar mais tempo pra sair daqui, tal. Aí um lá falou, cara, se ninguém vai assumir, então eu assumo, é meu. É literalmente isso que aconteceu no processo. E a Defensoria Pública foi recorrendo uma vez depois da outra para falar, olha, não pode, isso aqui é inconstitucional, isso aqui é inconstitucional, até a hora que chegou no Supremo Tribunal Federal. Foi esse processo que levou à descriminalização. Não foi um processo de nenhum usuário, mesmo que tivesse dinheiro. Olha, de um usuário que tivesse contratado advogado. Mesmo que tivesse dinheiro. Por quê? Porque tem outras formas de resolver. Quem tem condições acaba fazendo outras formas de resolução quando a lei propõe essa alternativa. E aí é decidir entre, sabe, entre a cruz e a espada. O que você quer? Sabe? Você quer passar os próximos anos da sua vida correndo riscos de toda vez que alguém consultar. Porque ter um processo criminal num país hoje, né, que a gente fala de uberização, da precarização das relações de trabalho, sabe? Para tocar em outras feridas. Assim, é isso. Se a Uber descobrir que você tem um processo criminal, não interessa por que seja, né? Eles já vão falar, você não se qualifica para trabalhar na nossa plataforma. E se você faz Uber, se você faz outros trabalhos, se você tem uma série de outras atividades, que existe um monitoramento ativo de se você tem alguma questão com o sistema de justiça criminal, você fica absolutamente impedido de viver a sua vida. Então, acaba que a tendência é que esse tipo de processo só vai chegar em discussão até o STF ou através da proposição de ações constitucionais diretamente, né? Aí tem uma série de outras limitações possíveis, quem são as organizações que podem fazer, qual é o tipo de ação específica, porque agora não é uma questão de lei, é uma questão de ato normativo, se a gente consegue atender os requisitos processuais para questionar isso lá, ou a partir de recurso em cima de recurso, né? Então pensando aqui pelo menos uma cadeia de 4 recursos, né, um em cima do outro, que vai levar também um longo tempo até chegar ao STF, para daí discutir um caso individual. Então a ideia que a gente tem aqui agora é provocar as entidades, né, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, que são os principais que têm essa prerrogativa de levar essa questão até o Supremo, porque dificilmente outros vão querer levar essa questão, outras entidades legitimadas vão querer levar essa questão até o Supremo, para discutir isso, a validade direta disso, sabe? E talvez propor algumas ações lá no Distrito Federal, na própria Justiça Federal, para questionar a validade dessa norma e por outros caminhos, né? Então vai ter uma série de discussões aí do que fazer, mas pensar que a gente vai conseguir, que porque a gente tem argumento para defender as pessoas individualmente, a gente vai conseguir efetivamente defender as pessoas, diante desse cenário dos acordos e dos riscos que envolvem para cada um, dificilmente as pessoas vão topar a briga. A gente vai agora para o intervalinho, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta.
Você sabia que a semente desse podcast foi uma newsletter? Pois é, a News Cannabis Hoje lá no Substack foi o começo de tudo. E continua vivíssima, informando você sobre os avanços da cannabis e dos psicodélicos sem estigma e nem hype. Todos os meses, direto na caixa de entrada do seu e-mail. Se você ainda não é assinante, vai lá em cannabishoje.substack.com e se inscreva. É grátis. Eu já ouvi, assim, que tem esses drogotestes em outros lugares do mundo, mas eu não sei nem se são drogotestes ou se de fato drogômetros, porque eu não lembro se existe já essa tecnologia de dizer assim, não, isso daqui foi consumido há tantas horas, ou a miligramagem no seu corpo é de tanto, mas eu sei que, sei lá, no Canadá já tem, assim, umas discussões a respeito de, sei lá, 4 horas depois que você usou, no uso fumado, né, no uso, se você comeu, aí eu não sei, acho que aumenta esse tempo, mas no uso fumado, 4 horas já seria suficiente para você conseguir sair com segurança, enfim. Não sei se você já ouviu alguma coisa de algum lugar no mundo que tenha esse critério mais bem definido, de fato. Não tem essa informação. Eu procurei essa informação por enquanto. Eu também encontrei informações acerca de horas de uso, né? Pensando que formas de uso, de administração que passam pelo trato bucal, né? Que passam pela boca. E aí, né? Inclusive também isso vai ter uma certa discussão, mas todos os que eu encontrei hoje funcionando fazem a medição se existe ou não a substância na boca, na saliva, né? Então o que acontece? E aí tem uma curiosidade também, né? Vamos entrar de novo em outra curiosidade lá, que são os comprimidos, né, que tem uma camada especial de cobertura lá no né, caramelo, certo? É o amendoim japonês, né? Lá dentro tem o amendoim, mas por fora ele tem uma cobertura, né? Brincando aqui com coisas para ficar bem específico para as pessoas entenderem. Talvez assim, falar assim, se você tomar uma drágias, não sei como é que fala a expressão, mas uma cápsula com THC, uma gummy. A gummy eu não sei porque você mastiga. A gummy tem um detalhe que é você mastiga ela em geral, você fica chupando ela vai conseguir com certeza soltar na boca. Mas se você tomou alguma coisa com THC, olha a loucura. Se você tomou alguma coisa com THC, pode inclusive ser uma alta dose, mas você garantiu que não ficou nenhum resíduo no trato bucal, esse tipo de dispositivo não vai te indicar positivo. Entende? Ele não vai indicar positivo, ele vai indicar negativo. Colocou numa capsulinha ali, tomou, não vazou óleo na boca, vai dar negativo. Olha só que loucura. Certo? Agora a outra pessoa que pinguei uma gota. A minha dose é uma gota. Uma. Mas você tem que, né, conforme grande parte das instruções hoje são para especialmente para quem usa óleo, olha, segure por algum tempo no trato bucal porque é exatamente um local de alta absorção e já começam a fazer efeito imediato. Eu tomo óleo. Claro. Entende? O meu óleo tem THC. Certo? Exatamente, a minha orientação médica é essa, mantenha na boca por pelo menos 30 segundos, sabe? Pô, podia ser uma gota, eu mantenho aquele negócio na boca por 30 segundos, vai fazer dar positivo. Então assim, a gente entende que o problema não é um problema de faz uso ou não faz uso, não é um problema de tem a substância ou não tem ela presente ali, é como se avalia a alteração da capacidade de direção das pessoas. E aí tem que ser, inclusive, por uma questão de igualdade, com outras drogas medicinais também, né? Porque é isso, meu amigo, eu tomo um Rivotril, eu tomo lá um clonazepam, quanto que isso me afeta? Eu tomo uma morfina, quanto que isso me afeta? Eu tomo um antialérgico, né? Antialérgicos são muito conhecidos por provocarem sonolência. As pessoas tomam, às vezes, antialérgico para viajar de avião. Vou viajar, quero dormir aqui e acordar lá no local. Toma um antialérgico antes de dormir. Sabe? E aí, como é que avalia isso, esse tipo de efeito na pessoa? Aí que a gente tem uma série de discussão para fazer. Agora aquela coisa, né? A gente levou 10 anos para convencer os tribunais em Brasília de um dado científico, que era a semente de maconha não tem THC. A gente levou 10 anos para eles simplesmente falarem assim, tá bom, qual que é o efeito disso? Sabe? Qual que é a consequência jurídica disso? Então, quanto tempo a gente vai levar para essas coisas? Felizmente, agora, a gente tem uma coisa que são os pacientes medicinais, né? A questão medicinal, ela é uma questão que ela cria, inclusive para dizer o porquê que essa coisa transcende esquerda e direita no espectro político, né, da defesa dos pacientes e tudo mais, é que você cria, vamos dizer assim, um sujeito que ninguém quer ser contra esse sujeito, ninguém quer ser contra o sujeito que faz uso medicinal.
né? Mas aí, e aí isso vai possibilitar uma nova discussão. Eu diria especialmente, sabe, os colegas, né, eu não tenho nenhum cliente nessa situação, mas os colegas que eu tiver conhecimento que estão atendendo pessoas que são PCD, pessoas com deficiência, e que tenham reconhecido essa caracterização, inclusive às vezes isso é anotado em carteira, né, porque às vezes tem ali nas observações da CNH da pessoa, já tem a anotação, pessoa com deficiência, só pode dirigir carro adaptado, sabe, ou não pode dirigir, sabe, de tal forma, sabe? Ou quem usa óculos, não pode dirigir sem óculos, sabe? Várias coisas assim, né? Eu lembro que eu vou fazer exame de CNH e o médico sempre fala, você consegue? Vamos fazer o teste sem o óculos? Porque se você fizer o teste de óculos, eu vou ter que dizer que você usou o óculos pro teste, você só vai poder dirigir de óculos. Eu falo, então tá bom, vamos fazer o teste. Ele fala assim, só presta atenção, se você fizer o teste e não for aprovado, né? Você vai ter que fazer todo o procedimento de novo. Eu falei, não, tudo bem, meu caso é leve, eu uso mais para leitura, tá tudo bem, vamos fazer. Mas esse tipo de coisa, mesmo tendo essas anotações, como é que isso impacta? Qual que é o efeito naquele caso concreto, naquele momento? Essa é a grande dificuldade. Estados Unidos e outros lugares têm testes suplementares para isso, o Brasil não tem. Sabe? Existem essas... pode fazer perícia. A perícia não resolve, porque a tecnologia da perícia, no fim das contas, ela é laboratorial, mas ele é o mesmo tipo de tecnologia do teste feito ali na hora. Mas então assim, você falando do negócio da boca, não devia chamar drogômetro, devia chamar maconhômetro, então? Ou cannabis teste, ou maconha teste? Não? Porque que outra substância é possível, além de álcool e maconha? Exatamente, assim, veja, é que tem algumas outras substâncias ali, pelo menos já na lista desse equipamento que foi homologado, por exemplo, tem lá a cetamina, né? Pô, cetamina o pessoal usa cheirando, né? Compra lá cetamina de uso, né, ou ketamina, né? Vamos falar pelo nome popular que é ketamina. O pessoal compra ketamina de uso veterinário, que é líquido, um líquido transparente, coloca para secar esse líquido, ficam os cristais de ketamina, o pessoal transforma isso num pó e cheira. Certo? O negócio que você cheira, que você inala, né, pelo nariz, ele desce pelo trato, né, bucal, ele vai descer pela faringe, ele vai contaminar a boca, né? A pessoa que faz uso de alguma coisa inalada pelo nariz em pó, o gosto desce para a boca. Né? Quando você usa um spray nasal, por exemplo, eu tenho lá rinite, às vezes tem que usar um sprayzinho nasal com antialérgico, com anti-inflamatório, eu sinto o gosto dele depois que eu uso, alguns minutos depois, então ele desce para a boca. Então vai detectar outras substâncias. Agora, dizer que a pessoa que, por exemplo, está usando morfina, pode estar usando numa dose super intensa, mas ela toma em comprimidos. Claro. É hipócrita. Sabe? Não vai ser detectado. Não vai ser detectado. É hipócrita, é moralista. Total. A finalidade, assim, não é que a finalidade seja essa. A finalidade até é nobre lá na ideia do Código de Trânsito. Agora, a forma de aplicá-la, ela acaba tendo um outro efeito, que é impedir essas pessoas de dirigir, ou que se as pessoas dirigirem e forem flagradas, vai caracterizar crime. E aí você falou né, tipo, quem é paciente, vai lá, conversa com o seu médico, tal. Agora, e quem não é paciente? Quem realmente fuma seu beck, de repente até para um uso terapêutico, para dormir, para estar melhor, etc e tal, isso não é o caso, mas essa pessoa não tem um médico para ir falar, vem cá, me ajuda aqui, me dá esse suporte. Essa pessoa faz o quê? Veja, mesmo tendo médico, ainda é difícil, Anitta. Entende? Ainda é aquela coisa que vai cair, a defesa vai vir depois. A defesa vai vir depois, não vai vir na hora. O que eu tenho orientado as pessoas é assim, né? Para falar antes de que não deixar o pessoal que é paciente, já legalizado, para não deixar esse pessoal sem nada o que fazer. Ter uma declaração médica de que isso não afeta a sua capacidade de dirigir, dá um instrumento para quem vier argumentar por você em delegacia, advogada ou advogado, para dizer, olha, eu tenho um documento, deixa eu apresentar isso para o delegado. Porque o delegado ele pode não chancelar ou homologar o flagrante que o agente policial deu. Ele pode falar, olha, cara, o policial trouxe aqui dizendo que isso aqui era um flagrante disso, e eu entendo que não é um flagrante disso, vou liberar a pessoa, toca o processo do mesmo jeito, mas pelo menos a pessoa não fica presa. Existe essa chance? Existe. Ela é comum de acontecer? Não é comum, né? A primeira é que em situações dessas a gente não tem notícias ainda, mas em outras situações também é raro que um delegado não homologue um flagrante, né? Trazido por um agente policial, por um agente de fiscalização. Mas existe essa possibilidade, ao menos em tese, né? Para quem não tem nem isso, é muito difícil de discutir, não? Vai discutir depois, falar assim, mas o uso que você fez... E aí a discussão vai cair muito num lugar sobre a própria licitude, que era o que caía antigamente. Entende? Não, doutor, todo uso é ilícito, o que o senhor está tentando justificar aqui? Que, sabe, que ele pode... E aí a gente fala, sim, existe um uso devido hoje, porque se você vai a um médico, o médico tem uma habilitação legal para exercer aquela profissão, para cuidar da sua saúde individual. O direito à saúde é um direito de todos.
né? E ele vai lá e prescreve dizendo, olha, isso aqui é para cuidar da sua saúde, isso não é um uso indevido, isso aqui não é um uso proibido, isso aqui é um uso permitido. Então eu quero que exista uma regulamentação que diga para mim qual é o critério para fazer a linha de corte do que é o efeito que impede de exercer a faculdade, né, ou o direito de dirigir, certo? Porque é uma permissão, a carta, né, a carteira de direção, é uma permissão que o Estado te dá para você poder exercer uma atividade, né? Não é todo mundo que pode exercer. E aí eu já vi toda uma confusão. O pessoal diz, mas eu tenho habeas corpus é seu direito de ir e vir e não ser preso. Não é seu direito de dirigir. Entende? Eu posso fazer um habeas corpus, a pessoa tem um habeas corpus, tem o direito reconhecido de que ela pode cultivar, de que ela pode portar aquele produto e tudo mais, mas ser uma pessoa que não tem capacidade de dirigir. Certo? Simples, ela não tem carteira de motorista, é só pensar, né? Ou por uma série de infinidades, não foi aprovada, foi aprovada, tá sem óculos, tá, sabe? Tipo, não tá num cara, tem mil uma razões pela qual ela pode não dirigir. Então não se confunde uma coisa com a outra, certo? O direito de dirigir depende de atender uma série de critérios, não só para você, né, ser habilitado, mas também para você exercer naquele ato, naquele momento. Sabe? Como que vai discutir isso? Eu não vejo essa possibilidade no momento. A gente vai ter que fazer um argumento de que é inconstitucional e que, como é inconstitucional, não está previsto esse tipo de gradação, ninguém pode ser condenado por esse crime. Se ninguém pode ser condenado por esse crime, também ninguém deveria ser sequer autuado por isso, tá? Outras desinformações rolando por aí que é bom esclarecer. Mas eu li num lugar que também vai depender de caracterizar pelo menos 2 sinais de alteração. Não. Aquilo ali é uma alternativa para o policial caso, entende? Ele não esteja com a tecnologia ali, eu quero te autuar de qualquer jeito. Eu não tenho o drogômetro, mas bati o olho, tô vendo aqui você chapadão, entendeu? E quero mandar você para delegacia, ele já pode mandar. André, é grave, né? É grave, é complicadíssimo. E aí o que eu tava falando é que, assim, felizmente, como existe esse cenário dos pacientes medicinais, que tem essa proteção da legalidade, e que ninguém quer ser contra os pacientes medicinais, pelo menos no âmbito político, né, de quem depende de voto, ninguém quer ficar contra quem faz uso medicinal, e não importa o conservadorismo, né, a igreja evangélica tá cheia aí de senhorinha usando. Com certeza. Sabe, os conservadores também, moralistas, General Heleno, entende, usando CBD. Então não é essa a questão, sabe? Agora o ponto é, como ninguém quer ficar contra, pode ser que a gente tenha mais vozes ativas, mais vozes representativas para interceder junto aos órgãos públicos e tentar uma revisão dessa norma. Talvez até eu diria que o ideal nesse cenário, né, atual seria a imediata suspensão de eficácia desses equipamentos até que eles possam demonstrar a real interferência na capacidade psicomotora das pessoas. Enquanto eles não podem aferir isso, eles não deveriam permitir, no mínimo, a criminalização. No mínimo, a criminalização. Por quê? Porque existe uma diferença. Qualquer álcool que for detectado no teu sangue ou no teu bafo ali, vai ser infração multa. Certo? Suspensão do direito de dirigir 12 meses, né? Necessidade de trazer um outro condutor sóbrio para levar o veículo. Agora, crime é um troço mais grave. Claro. Crime é levar você para cadeia, certo? É um troço muito mais intenso. Se é um negócio muito mais intenso, ele exige um tipo de regramento muito mais cuidadoso. Por isso, a própria lei prevê para o álcool que tem que chegar num determinado limite ali, numa linha, né? Em inglês, o threshold, né? O cutoff, sei lá. Mas tem que ter um limite que chega. A partir daquele limite, você cruzou aquela fronteira, que é mais do que o mero uso, certo? Ali é crime também, certo? Enquanto não existia essa definição, ninguém poderia, né, ser criminalizado por isso. É diferente da multa. A multa, eles podem manter a multa com a mera constatação da presença, Nossa, gente, André veio aqui dar notícias pavorosas, mas que bom que a gente tá mais bem informado. Agora, André, bora pros quadros? Por favor, diga. A gente quer saber, André, um tema que tange a cannabis, sobre o qual as pessoas não estão falando ou estão falando pouco, mas você acha que deveria ter mais discussão. Essa semana mesmo eu estava provocando uma entidade que eu integro ali, que é a Rede Reforma, dizendo que, na minha visão, não, um pouco antes da publicação dessa norma, porque eu já tinha informação de que isso ia ser aprovado, né, dessa de trânsito. Então eu já tinha apontado 3 temas que eu falei assim, 3 temas no direito hoje que estão aí, que precisam ser discutidos em relação à cannabis, especialmente agora que a gente tem um quadro de legalização do uso medicinal, de regulamentação do uso medicinal, né, que
que precisam ser discutidos, né? O primeiro deles que eu já tinha cantado a bola que ia vir era o de trânsito. Essa já era uma discussão, até porque ela já existia, a questão quando veio do exame toxicológico para a primeira habilitação, sabe? Já tinha uma coisa que a gente já estava vendo que, é um tipo de direito que vai precisar ser discutido. A gente vai precisar travar batalhas e vencer batalhas, sabe? Um segundo aspecto é sobre paternidade, maternidade e uso. Né? Essa é uma discussão importantíssima, porque tem consequências severas, especialmente aí pensando em maternidade, pensando nas mulheres. Por quê? Porque tem a coisa da gestação e tem a coisa da amamentação. Então a gente já tem notícia de diversos casos de mães que estão sofrendo processos, né, com o Ministério Público, a partir de conselheiros tutelares conservadores, às vezes com violação do sigilo médico, porque vai lá e revela pro médico e fala, olha, eu fumo maconha, eu descobri que eu tava grávida, parei de fumar maconha assim que eu descobri que tava grávida, mas tinha um dia que eu não parava de vomitar, eu tava vomitando sem parar, nenhum remédio fazia parar, eu tinha lá um baseadinho guardado em casa, eu falei, quer saber, cara, eu disse que esse negócio funciona, fui lá e fumei um baseado e parei de vomitar, eu não fumei mais nenhum, mas aquele ali eu precisei, sabe, tal, e revela dentro de uma relação de sigilo, que é importantíssima de ser protegida, porque é quem tá cuidando da vida das pessoas, e por isso é que tem essa proteção legal do sigilo médico, e essa pessoa vai lá e viola esse sigilo médico, conta para o assistente social, conta para o conselheiro tutelar, conselho tutelar vai lá, existe um moralismo muito grande com a coisa da adoção e os próprios promotores ou promotoras que estão nesses órgãos de proteção à infância e adolescência, que é assim, não, eu vou tomar essa criança de uma família vulnerável, uma família que tá dando droga pra criança a partir, sabe, do cordão umbilical ou a partir, sabe, da amamentação, e eu vou tirar desse cenário e eu vou entregar essa criança para uma família que tem condições, que quer, sabe, então existe todo um moralismo ali que, sinceramente, beira quase um tráfico humano, sabe, totalmente. Beira, né? Tomar cuidado aqui de dizer isso, porque senão depois eu que levo um processo aqui, né? Mas é bem complexo isso, sabe? É uma discussão bem importante que é paternidade e maternidade. Tem outras discussões, bem comum, por exemplo, em processos de divórcio, de separação e de guarda de filhos, entende? Que daí ambos os pais maconheiros, entende? Um deles vai lá e invoca com o outro e fala, é maconheira essa mãe, eu quero a guarda, toma aqui as fotos dela fumando maconha, ou vice-versa, né? A mãe, é maconheira esse pai, não quero que fique com os meus filhos, toma aqui as fotos dele fumando maconha, sabe? É um tipo de discussão atual, né? E acho que um terceiro ponto de discussão ainda importante sobre maconha é maconha em relação de trabalho, maconha em relação de emprego. Sabe? Pode fumar maconha no intervalo? Não pode. Se eu for visto fumando maconha fora do meu trabalho, isso pode causar minha demissão? Não pode. Ok, usei maconha demais, não estou em condições de trabalhar. No dia anterior, não estou em condições de trabalhar hoje. Entende? Isso pode ou não pode afetar. Tem mil e uma coisas ali que, sabe, os três grandes áreas aí, ou temas para discutir em termos de direito, né? Processo, ativismo, dentro desse cenário, não estou tirando nenhuma urgência das discussões que são muito mais importantes, como o fim da guerra às drogas, né? Uhum. Mas eu diria que 3 temas quentes são esses: trânsito, direito de família e direito do trabalho. Perfeito. Teria ainda um quarto que é o direito previdenciário, que é, sabe, ainda que é coisa de aposentadoria, benefícios, tudo mais aí, mas mais ou menos na mesma linha do direito do trabalho. Maravilhoso. Tenho pauta aqui para trabalhar por muito tempo, André. Vamos falar muito ainda, espero. Agora o segundo quadro. Quando André não está lutando contra o proibicionismo, onde é que está André? O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer música na rua. Eu fundei bloco, fundei fanfarra. Olha ele. Tocava percussão, né? Tocava surdo. Agora tô tocando, né? Tô aprendendo a tocar, tocando, né? Trompete. Sopro, isso mesmo. Tô aprendendo a tocar trompete. Eu gosto de tocar, gosto de fazer isso, gosto de juntar gente na rua. Entendo que uma das funções é louco de dizer assim que isso é quando não tá militando contra a proibição, mas é que entender que tem uma relação direta, né? Não só arte e cultura com o uso de substâncias, mas dizer que, assim, uma das grandes funções da proibição, especialmente num país como o Brasil, né, é impedir que as pessoas se reúnam, sabe? Porque juntar gente envolve criar poder, um poder popular, um poder comunitário,
certo? E a música tem muito esse lugar na rua, né? A música de rua você começa a tocar, vem gente ali que tá interessada em tocar, em cantar, vai juntando, gente que tá interessada em cantar, em dançar, em curtir, em simplesmente estar naquele espaço, as pessoas vão se relacionando e daqui a pouco, nossa, você é da onde, você é daqui, isso vai criando relações, vai criando um poder popular, esse poder popular pode fazer enfrentamentos com os poderes institucionais, então é sempre melhor reprimir, né? Porque tá vendo aquela rodinha de jovens debaixo daquela árvore na praça? Vamos correr lá dissipar. A grande desculpa para dissipar isso hoje são os 2 grandes crimes do Brasil. Acho que é bem importante falar isso também, tá, Anitta? Desculpa, né? Voltei pro direito aqui, mas olha só. Mudou um pouco agora o cenário com a descriminalização das drogas, mas até então, eu não tenho pesquisa posterior para citar dados, né? Mas antes disso, as 2 maiores ocorrências policiais no Brasil inteiro, em todos os estados, porte de drogas para uso pessoal, mas eu desconfio que ainda continue sendo, né? Boa parte, no mínimo, das intervenções, já que não é mais crime, mas ainda gera uma intervenção policial na vida cotidiana, e perturbação do sossego, que é o único que ganhava de porte de drogas. Então, no fim das contas, a gente vê que a grande função da polícia no cotidiano, porque a gente vê a polícia muito daquele lugar, o tiro, a morte, a operação, de novo, não tô tirando a importância disso, mas no grosso do cotidiano, a maior parte da atividade policial é prender gente sendo feliz usando substância e prender gente feliz fazendo música. Totalmente. São as grandes coisas. Então, é o policiamento do cotidiano, do micro cotidiano. Da alegria. Sabe? Por quê? Porque isso tem uma relação de poder, isso envolve gerar relações, sabe? É exatamente por isso que isso é criminalizado, e mesmo que deixe de ser criminalizado, vai continuar sendo reprimido. Que bom, que bela reflexão. Agora, André, o último quadro é o Cannabis Indica, onde a gente pede uma indicação sua que pode ser das mais variadas, não precisa ser em relação a cannabis ou ao direito, mas obviamente que se for também muito bem-vindo, mas assim, pessoa, artigo, pesquisa, música. Eu vou antecipar aqui um negócio, né? Gosto. Vamos dar um spoiler, né? Deve sair para divulgação em breve. Então eu vou fazer 2 indicações, Anitta. Uma, assim, bairrista, né? Que fala assim, vou indicar pro pessoal, acompanha o trabalho da Rede Reforma, né? É isso, as pessoas têm que se organizar em outros espaços, então eu sempre indico para as pessoas se organizem, né? Eu acho que isso é importante, independente do caminho. Não vou indicar leitura, não vou indicar filme, música, acho que, sabe, não é esse lugar que eu tenho para poder falar. Posso dizer para as pessoas assim, se organizem, sabe, organizem suas associações, seus grupos, seus clubes, suas sociedades recreativas, se for o caso, sabe, mas se organizem, se juntem, comecem a pensar coletivamente como vocês podem fazer as coisas. A gente juntou ali um bando de advogados em 2016, vamos fazer 10 anos, né? Que é a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, né? Então eu queria indicar para as pessoas isso, assim, acompanha o trabalho da Rede Reforma, está fazendo 10 anos, grande parte dessas conquistas de ocorrência direta ou indireta do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa doação pessoal, sabe? E eu diria que tem uma coisa vindo, né, para dizer assim, relacionada diretamente com esse universo, que é a discussão dos psicodélicos, sabe? E o que eu queria dizer, assim, o que tá faltando, né, para os psicodélicos talvez tenham um engajamento que a questão da maconha teve e que gerou resultados, né? Claro, a duras penas e a longo prazo, né? Não dá pra gente falar que foi rápido, mas talvez esteja faltando mobilização popular, sabe? Na questão dos psicodélicos, sabe? Então uma provocação que inclusive a gente deve lançar como Rede Reforma em breve, numa série ali de lives, né, de reuniões abertas que a gente deve promover agora em setembro, outubro e novembro. Uma delas vai ser essa provocação que chegou a hora de uma marcha dos cogumelos. Eu acho que sim. Então fica aí essa indicação, provocação. Muito bom. Sabe? Agora a gente vai querer seus contatos, assim, né? Quem quiser já deixar o seu contato salvo pro caso de parar numa blitz da vida, deixe seu contato, enfim, suas redes, por onde você quiser ser encontrado. Anitta, eu vou falar disso já com cuidado, assim, né? Advocacia é uma profissão regulamentada, altamente regulamentada. Então a gente tem algumas limitações sobre como divulgar isso. Eu não posso divulgar telefone, por exemplo, e dizer me contrata. Enquanto a gente sempre fala, fala assim, olha, se você passar por uma situação dessa, me liga. A gente adoraria fazer esse tipo de, né? Mas não pode, a gente tem que, né, no cuidado que a gente tem que... Eu posso. Você pode, claro. Mas eu, como advogado, tenho que dizer para as pessoas assim, contrate um advogado, uma advogada da sua confiança, né? Essa é a primeira coisa. Tenha confiança
confiança, certo? Eu tenho um primo, eu tenho não sei o quê. Se você conhece o trabalho da pessoa, se você não conhece, tem alguém da sua confiança, alguém que você vai poder chegar e abrir as suas questões e falar a verdade, sobretudo, sabe? Tem uma pessoa para isso, né? No meu caso, tem uma limitação, como advogado, como todos têm. O que eu posso divulgar de contatos, né? São as redes sociais, que são informações públicas que eu presto. É só procurar lá pelo meu nome, André Feiges, né? Em qualquer rede social é lá como eu tô colocado. E o contato por e-mail, para quem quiser algum contato institucional, pode também me procurar por e-mail, que é andrefeiges@gmail.com, né? Tô sempre disponível, claro, né? Tenho limitações, eu não consigo atender todo mundo, não consigo dar retorno para todo mundo, as pessoas ficam bravas, parece que hoje em dia você tem um dever de dar conta, de vencer todas as mensagens do seu Instagram, do seu Facebook, do seu TikTok, mais 1 milhão de mensagens e grupos no WhatsApp, e as pessoas, poxa, não me respondeu, poxa, não sei o que, eu falo, amigo, tem limite, sabe? Claro. Eu sou um ser humano, não sou uma máquina. E não tem como programar mesmo, mas tem como programar, não tem como programar um negócio para dar uma resposta automática para vocês, não tem como, certo? É tudo individualizado, às vezes eu tenho cabeça para isso, às vezes eu não tenho, às vezes eu volto de um presídio indignado com a vida e tudo que eu não quero é ver questões menores. Total. Sabe? Tem momentos e momentos, sabe? Então ficam esses contatos. Redes sociais, André Feiges, e-mail andrefeiges@gmail.com. Bom, dito isso, fica aqui a minha indicação de André Feiges, que é um dos maiores advogados antiproibicionistas desse país. E que é um cara que é isso, né? Assim, eu tava toda perdida, tentando entender que porra é essa de drogômetro. E aí vi um vídeo dele e falei, ok, agora entendi. E aí foi que eu falei, não, eu preciso levar ele pro podcast para que as pessoas também possam entender. Então, muitíssimo obrigada por essa conversa. Espero que você volte mais vezes, falar de coisas mais interessantes e mais luminosas, mas também, se não for, vamos continuar conversando. E é isso, as portas da casa estão sempre abertas para você. Muito obrigado, minha querida. Advogado criminalista raramente vem discutir as coisas antes do problema aparecer, né? Então, normalmente, a gente vem discutir problema, sabe? A gente vem discutir profissional para segurar a batata quente, descascar o abacaxi, né? Não é aquele para preparar o terreno antes. Mas tá tudo bem, é o que a gente escolheu, faz parte, pode me chamar para desvendar qualquer caminho espinhoso. Eu gosto muito dessa coisa de vanguarda, de estar na frente. Eu sempre tomo cuidado de ser responsável, acho que isso é o mais duro, Anitta, sabe? De falar assim, eu tenho que falar, sabe, sou usuário, sou paciente, defendo a legalização plena de todas as substâncias, acho que as pessoas têm direito de usar tudo, mas eu não posso falar com tranquilidade no tema de hoje ali, pode dirigir à vontade, fumar o seu à vontade, pode tomar o que você quiser e tal, sabe? Mas maconha nunca matou ninguém, mas maconha não é tão grave quanto álcool. Eu falo, amigo, uma coisa não responde à outra. Entende? Então a gente tem que falar assim, qualquer substância que altere a sua capacidade de dirigir, que retarde o seu tempo de reação, e isso a gente pode falar com tranquilidade sobre maconha, retarda o tempo de reação, certo? Pode ser, mas eu dirijo ainda mais calmo, mais tranquilo, mas pode ser que não seja isso, pode ser que você fique incapacitado para exercer uma direção defensiva, que você fique um pouquinho mais lerdo para perceber que alguém vem em alta velocidade por trás de você, como não deveria estar vindo, e não dê tempo de você tirar da frente da pessoa, sabe? Tem todas essas questões que podem acontecer, então vamos pensar com responsabilidade, pessoal, entender que essa norma, da forma como ela tá, é injusta, mas a gente tem que pensar numa norma que seja adequada, certo? Que não dá também não cabe qualquer coisa, sabe? Nessa possibilidade. Perfeito. É isso aí. Quando tiver mais oportunidades, me chama, por favor. Maravilha, gente. Então é isso. A gente se vê na semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. A 6ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada por ABECmed, Farmausa, Tristar, Bliss, USA Hemp e Farmácia Eficiência. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. E é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades, porque isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você estiver ouvindo a gente. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou mandar uma DM no @cannabishoje lá no Insta.
O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, com roteiro e apresentação de Anita Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.